Olá pessoal, quanto tempo, não é? Muito tempo desde o último vídeo, muitas coisas aconteceram nesse tempo e eu infelizmente não consegui acompanhar a leitura aqui com vocês. Mas enfim, ano novo, leitura antiga, mas vamos continuar aqui de onde paramos, nestas cartas a um jovem terapeuta. E nós paramos no capítulo 5, finalizamos ele. E vamos ler aqui juntos o capítulo 6, né? Eu vou ler e vocês vão estar daí do outro lado acompanhando e conto aí com a interação de vocês, comentando, deixando alguma dúvida, sugestão. Esse capítulo 6, o título dele é O Primeiro Paciente. E o contardo diz o seguinte: minha jovem colega, imagino que você seja recém-formada, o que não significa apenas recém-saída dos bancos de sua faculdade, mas disso falaremos outra hora. Prestes a começar a atender seu primeiro paciente. Você poderia perder coragem perguntando-se: mas quem me escolherá como terapeuta com tantos profissionais experientes e medalhões na praça? Um kamikaze? Pois é, desde que lhe conte uma história de meu primeiro paciente. Resolvi me tornar psicanalista em 1974. Antes daquela data, eu ensinava teoria literária na Universidade de Genebra, onde havia terminado minhas graduações. Não tinha a menor ambição ou desejo de me tornar psicanalista, mas há anos passava 4 dias por semana em Paris para me analisar. Da psicanálise, eu esperava que curasse minhas assíduas angústias e uma gastrite crônica que desde a adolescência fazia do Buscopan meu companheiro mais fiel. As angústias se amenizaram e a gastrite sumiu. Por isso mesmo a psicanálise começou a me interessar seriamente. Passei a frequentar, além do seminário de Lacan, a missa semanal parisiense, cursos e grupos de estudo da École Freudienne de Paris, que era a instituição a qual pertencia meu analista. Mesmo assim, seguia pensando que meu futuro seria pesquisar, ensinar e escrever, certamente não clinicar. Em 74, então, recebi uma proposta que me acuou. Alguém tinha gostado de um livro que eu acabara de publicar e que era uma interpretação da grande mudança na pintura francesa de Colbert Duchamp. Esse alguém, Yves Velan, um escritor e homem fora do comum que infelizmente perdi de vista. Ensinava numa universidade americana e propôs que me candidatasse a um posto que coincidia com minhas qualificações. As grandes decisões da minha vida sempre foram assim, na hora em que os ingredientes chegam na boca do funil. Aceitar a proposta americana significaria impulsionar de vez uma carreira acadêmica, que de fato eu já começara, mas significaria também deixar Paris, minha análise e a École Freudienne. Pois é, decidi de repente que a vida acadêmica não era mais o que eu queria. A psicanálise me interessava mais. Os interesses vão mudando, né? Os desejos que a gente tem, isso vai se refazendo aí ao longo do tempo, né? Assim, vejam só, né? Quando ele chega aí com essa decisão na boca do funil, né? Esses ingredientes chegando ali, ele tem que tomar uma decisão, aquilo dá uma reviravolta, né? Daí o Contardo, né, pensou, bom, quem sabe, né? Eu me interesse mais aí pela psicanálise, né? E mais à frente ele, né, começar, né, a clinicar. E aí ele vem contando, na École Freudienne de Paris, para que um membro começasse a atender, não era prescrito nenhum exame ou entrevista específicos, mas era preciso que alguém se considerasse pronto para receber seu primeiro paciente. Era preciso que quando alguém se considerasse pronto para receber seu primeiro paciente, anunciasse a decisão ao seu analista. O dito analista não daria nenhuma autorização, oral ou escrita que fosse. Era apenas esperado que ele se opusesse caso necessário. O sistema parecia fácil demais, sem currículo para ser preenchido e sem entrevistas de seleção. Na realidade, era assustador, pois forçava cada um a encarar a responsabilidade de sua decisão, sem um carimbo que o autorizasse. A ideia do consenso tácito do analista fazia a festa de alguns e o drama de outros. Os candidatos histéricos eram sempre convencidos de que seu analista mal tinha conseguido esconder o júbilo. Olha a fantasia aí. Os candidatos obsessivos nunca paravam de perguntar-se: será que ficou calado porque acha que estou pronto, porque não ouviu direito, porque considera apenas que não serei uma calamidade, porque acha que serei, mas não quis me magoar, ou porque não soube o que dizer? O fato é que, quando lhe comuniquei que começaria a atender paciente, Serge Leclerc, meu analista, não disse nada, e lá fui eu. Na época, com salário de professor assistente da Universidade de Genebra, magro, mas em francos suíços. Pagava minhas viagens, trem de segunda classe, minha análise e o aluguel de um apartamento de quarto e sala em que morava em Paris. Em Genebra, me hospedava na casa de amigos. A transformação de meu quarto e sala do 3-2
Rue Saint-Paul deu nisto. A sala se tornou sala de espera e o pequeno quarto se tornou consultório. À noite, a sala de espera transformava-se em quarto, graças a um sofá-cama. Comprei minha poltrona numa liquidação da Sumaritane, a poltroninha para os pacientes achei no mercado das pulgas, a base do divã confesso que achei na rua. Um amigo me deu um colchão que lhe sobrava e uma amiga costurou uma colcha de retalhos que dava ao conjunto um aspecto tipo Freud dos pobres. A mesa que ainda carrego comigo encontrei na demolição de um bar perto de casa. Estava pronto, só faltavam os pacientes. Meu primeiro paciente foi indicado por uma amiga, Nicole Cels, que era analista e bibliotecária da École Freudienne e que confiava em mim como futuro analista pela razão seguinte. Ela sabia que por mais que a psicanálise me houvesse conquistado, eu continuava apaixonado por muitas outras coisas que me seduziam tanto quanto e sobre as quais conversávamos assiduamente, repetindo cappuccinos num bar da Rue Gay-Lussac. Falávamos com o mesmo prazer dos romances de Barbara Cartland ou do último prêmio Goncourt, das personagens mais excêntricas do século XVII, que era meu século preferido, da história da psiquiatria, de crimes verídicos, romances policiais e por aí vai. O critério que aparentemente valeu para que ela me encaminhasse um paciente vale hoje para mim. Na hora de encaminhar alguém, prefiro os analistas cuja curiosidade para com o mundo, a vida e a cultura se estendam além das quatro paredes do consultório. Quando chegou o dia da primeira entrevista do primeiro paciente, eu tinha uma preocupação dupla. Queria que o apartamento tivesse cara de consultório, mas também queria que não tivesse cara de consultório no dia de sua inauguração. Afinal, eu pensava, qual paciente gostaria de descobrir que o analista em que ele vem depositar uma esperança de cura é um novato absoluto? Cuidei dos detalhes, uma certa desordem de papéis e notas na mesa, uma pequena desarrumação do acolchoado do divã, para mostrar que alguém já deitara ali, 3 ou 4 bitucas no cinzeiro, na época não só eu, mas a França inteira fumava, para mostrar que naquela tarde já me debruçara sobre outros destinos cabeludos. Esse primeiro paciente se analisou comigo durante 7 anos. Era um jovem psiquiatra que se tornou analista. Alguns anos depois dele terminar sua análise, quando eu já era um analista reconhecido e estabelecido, nos encontramos, por acaso, no congresso e conversamos um pouco. De repente ele me perguntou, eu fui seu primeiro paciente, não fui? Hoje, responderia imediatamente a verdade. Na época, eu ainda me preocupava em defender a aura de mistério atrás da qual os terapeutas gostam de se esconder sob pretexto de que o paciente precisa idealizar seu terapeuta. Portanto, fiquei perplexo e calado com aquela cara de hã? Que os analistas usam para fazer pensar que, primeiro, eles já estariam vendo a razão verdadeira da pergunta que está sendo feita e que, segundo, essa razão, desconhecida por quem pergunta, é infinitamente mais interessante do que a resposta que eles deveriam dar. Tipo, hã? Mas meu ex-paciente, aparentemente sua análise tinha funcionado, não deixou por menos e continuou. Acho mesmo que fui seu primeiro paciente. Não sei se você sabe, mas é o que eu tinha pedido para a Nicole, que me deu seu endereço na época, que era um analista, eu lhe havia dito, de quem seria o primeiro paciente. E acho que ela respeitou meu pedido. Queria ser o primeiro paciente porque pensava que, como meus problemas eram meio banais, só um analista debutante me escutaria com toda a sua atenção. Gostaria de poder dizer que ele estava enganado, que durante todos esses anos escutei meus pacientes com a mesma paixão, vontade de entender e de dizer a coisa certa que eu sentia no começo daquela primeira análise. E é verdade que até agora consigo quase sempre me surpreender com cada história. Afinal, se um terapeuta não enxergasse mais a intensidade e a originalidade do drama e da tragédia por trás da eventual banalidade de cada vida que lhe é contada, ele estaria precisando de reciclagem urgente. Mas admiro o seguinte: lembro-me do primeiro sonho daquele paciente em cada detalhe. Não posso dizer a mesma coisa de todos os primeiros sonhos dos primeiros pacientes que seguiram. Claro, nada garante que a voracidade da escuta e uma atenção exacerbada sejam as melhores conselheiras para um terapeuta. Além disso, dificilmente o desejo de ser o primeiro paciente de seu analista é apenas um jeito de garantir uma escuta especial e atenta. Meu paciente escondia de seus pais algumas escolhas de vida que, se fossem conhecidas, lhe valeriam repúdio. No mínimo, era o que ele imaginava. Não estranha que ele quisesse ser, de uma certa forma, o legítimo primogênito de alguém para quem ele poderia contar tudo. A escolha de um terapeuta é sempre guiada por razões um pouco mais complexas e reveladoras do que o próprio paciente imagina. Essa história deixa alguns ensinamentos.
Nem sempre é verdade que os pacientes preferem terapeutas experientes. Como os caminhos pelos quais um paciente coloca sua confiança num terapeuta são muitos, se não inúmeros, o mais simples talvez seja que nos contentemos em ser nós mesmos. Não é preciso desarrumar colchas e deixar baganas nos cinzeiros. A experiência certamente ajuda na conduta das curas, mas de qualquer forma, seria bom que guardássemos sempre alguns elementos do espírito do debutante. A curiosidade, a vontade de escutar, e por que não o calor de quem a cada vez acha extraordinário que alguém lhe deposite confiança? Muito bom, né, esse capítulo. Tem bastante coisa para comentar daqui, né? E assim, tem bastante coisa para comentar aqui nesse capítulo. Começando pela questão de pacientes, né? O Contardo se colocou ali como autorizado, ele se autorizou como analista, fez essa comunicação ao seu analista que ele estaria pronto para os atendimentos, né? Era um requisito, né? Para que ele pudesse fazer esse atendimento lá. E lhe faltavam pacientes quando ele iniciou a sua clínica. E aí veio esse paciente indicado por uma pessoa. Muitas vezes, quando existe uma indicação, né, isso pesa também um pouco a responsabilidade de ter um paciente indicado por uma pessoa que você ali tem, né, um certo apreço, que você sabe que tem um certo apreço e depositou a confiança em você. E aí ele decide não parecer que é um analista que está iniciando, né? Que aquele paciente seria o seu primeiro paciente. E aí lá na frente ele se depara, né, com essa verdade ali nua e crua, né, do paciente dizendo, eu fui seu primeiro paciente, né? Foi isso que eu pedi. E é muito importante essa lição que ele traz aqui nesse capítulo, né? Essa importância de sermos nós mesmos. Porque no mundo de tanta performance como a gente tem hoje, o analista, ele não tem que entrar nessa lógica. Ele precisa trabalhar isso para que ele não performe como analista. Porque como que ele vai estar ajudando, né, nesse sentido de encaminhando junto com o seu paciente, se ele mesmo ainda está ali com seu narcisismo, né, ali latente, né? Eu ouvi uma frase, eu não lembro onde eu ouvi essa frase essa semana, mas foi marcante, assim, né? Lembrei. Foi no Lucas Napoli. Eu estava assistindo uma aula do Lucas Napoli e ele dizia que nós, analistas, precisamos ter o nosso narcisismo quebrado. Nós precisamos quebrar essa camada que nos faz querer performar, que nos faz querer ser especiais. Nós, como analistas, não somos especiais, não somos especiais. Nós temos o nosso lugar ali de analista, né? O paciente vai chegar até nós por uma confiança, né? Acreditando que nós temos algo a lhe oferecer, um saber. Porém, isso não nos torna uma sumidade, não nos torna mestres. E a gente não precisa estar ocupando lugares, se fazendo, né, como aqui ele, né, conta aqui, né, corajosamente ele conta que essa experiência dele, né, quantas experiências nós também temos, né, e a gente consegue ir trabalhando isso depois, né, a posteriori, como tudo na psicanálise, ele a posteriori, né, como ele conta até aqui no livro, né, se fosse hoje, né, eu diria a verdade, né, falaria logo, sim, você é meu primeiro paciente, mas olha a insegurança. A gente tem essa insegurança em nós quando a gente começa. Poxa, meu primeiro paciente, o que eu posso fazer para, de repente, estar sustentando melhor esse lugar? Porque, na verdade, por mais que a gente se autorize, sempre vai ficar no início, né? No iniciozinho, fica aquela coisa assim, bom, me autorizei, mas, né? Pode ser que fique, né? O que está faltando, né? O que será que eu posso fazer para que isso seja mais sustentável, né, para que eu possa sustentar esse lugar. E é dessa busca que a gente precisa se desapegar, porque com o nosso processo de análise nós vamos conseguindo também caminhar e perceber que o melhor que a gente pode dar para o nosso analisante é a nossa autenticidade, né? Sermos nós mesmos, ouvir ali com atenção, como ele coloca aqui, né? Ouvir com atenção aquele paciente, dando importância para aquela história. Essa não é mais uma história, essa é a história. É a história daquela pessoa, a história de vida dela, que ela confia em te contar.
Então, você precisa estar ali presente, né? Ouvindo, deixando que o seu inconsciente também trabalhe. Porque o tempo que a gente tenta performar, ficar pensando, peraí, o que eu vou falar agora, como que eu vou fazer agora, como que eu vou agir para meio que agradar, né, o paciente, agradar ou parecer mais inteligente, parecer que entende daquilo, que você tem uma experiência grande, aquele processo, uma hora aquilo vai cair. Pode não dar certo, pode ser que não se sustente. Né? Ali do Contardo ele contou, né, essa coisa inicial, né, de querer impressionar, né, porque na verdade é, ele não diz aqui de que ele estava performando, né, isso aí são palavras que eu estou colocando. Ele diz de quis dar uma impressão de que aquela pessoa não era a primeira a pisar ali, né. É uma ansiedade comum de uma pessoa que está iniciando, uma preocupação. Porém, se ele de repente segue num caminho de querer performar, de que tá entendendo, de que sabe demais, aquilo não ia dar certo, né? Esse processo uma hora vai por água abaixo. Então, acho que isso é uma das lições muito importantes que ficam aqui desse capítulo. E vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais que ele coloca aqui. Deixa eu ver se eu tenho algumas marcações da outra vez que eu li esse capítulo, né? Falei dessa indicação. E essa questão que eu falei, né, de cada vida que é contada, né? Achei muito importante essa parte que ele coloca. Se o terapeuta não enxergasse a intensidade e originalidade do drama e da tragédia por trás da eventual banalidade de cada vida que lhe é contada, ele estaria precisando de reciclagem urgente. Seu paciente não é para ser mais um. Seu paciente é para ser único. É para ser único e ter essa atenção especial de cada um que entrar, não é porque eu estou dando atenção especial para esse paciente, não. Ele está ali confiando a vida dele. E no finalzinho, ele fala dessas razões, né? As razões de escolha de um terapeuta. Se a gente for pensar no nosso processo também de terapia, de análise, que razões nos motivaram a escolher cada terapeuta, cada analista, cada psicólogo pelo qual a gente já possa ter passado? Com certeza, se você parar para olhar, você vai encontrar ali o que que tem ali, do que você se identificou com aquele terapeuta, né? Por que razão? Inconsciente, muitas vezes, tem as razões conscientes e tem as inconscientes, de você ter chegado a esse analista. E eu acho que o que ficou desse capítulo aqui foi isso, ele finaliza muito bem, né? Falando do que a gente precisa continuar contemplando ao longo do tempo como analistas, a curiosidade, vontade de escutar e, por que não, o calor de quem a cada vez acha extraordinário que alguém lhe deposite confiança. É isso, pessoal. Eu agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui acompanhando. E em breve eu volto com o capítulo 7. Não demorarei muito. Vamos continuar essa leitura e em breve continuar outras também aqui, tá bom?